Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Aliás, continue nos abençoando, porque a bênção de Jesus é constante. O próprio Jesus falou que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá estarei. Então, isso é bom que a gente mantenha em nossa mente essa possibilidade de estar sempre ao lado de Jesus. Nós vivemos um mundo muito terrível hoje, um mundo que é assombroso para nós. Isso faz parte de um processo de evolução. A Terra vai passar para a regeneração, então esse período que antecede essa mudança, a gente tem que ficar preparado, porque muitas dores vão acontecer. A gente está percebendo um mundo tão curioso, né? Um mundo tão violento. Então nós precisamos estar preparados para essa mudança. E é importante que nós precisamos mais que nunca das palavras de Jesus. Eu gosto sempre de fazer nos meus bate-papo, uma palestra, trabalhar em cima do que Jesus falou, do Evangelho de Jesus. Porque, na verdade, as pessoas que dirigiam-se ao Chico Xavier, eu, infelizmente, nunca tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas as pessoas que iam até lá, eles falavam sempre que o Chico falava que realmente o trabalho feito pelo movimento espírita no Brasil e no mundo, porque já é mundial, é um trabalho magnífico, não é ligado apenas em ficar pedindo dinheiro das pessoas, mas é um trabalho maravilhoso que consegue recursos de fazer obras maravilhosas. Vocês vão ver amanhã o Divaldo, a obra que ele tem lá na Bahia é uma coisa astronômica, 2.500 pessoas sendo atendidas diariamente de graça no ambulatório médico lá daquela entidade que ele tem lá. Então é importante que nós nos liguemos para isso, mas o Chico Xavier sempre falava, é importante esse trabalho que nós fazemos, mas nós não podemos esquecer do pão espiritual. Nós temos que pensar que nós precisamos do pão espiritual, porque, na verdade, vivemos numa angústia, nós estamos sempre assim, precisando de alguma coisa, nós não conseguimos ficar felizes. Vocês observam, qualquer feriado prolongado virou um modismo, todos nós temos que sair correndo, temos que sair para viajar, para ir para a praia, fulano vai para a praia, eu também vou, mas as pessoas acabam indo para um lugar. Se você não está bem com você, você vai e leva você com você. Se você não está bem, você não vai ficar bem lá. Então, faça o que é melhor, faça o que você goste. Vá na represa, faça uma caminhada por ali, vê aquela beleza que tem ali na represa, vê aqueles patos, aqueles pássaros maravilhosos. De manhã é uma coisa maravilhosa, o pôr do sol, o nascer do sol, coisa maravilhosa. Então nós estamos procurando, eu vou lá para a praia, vou para o Rio de Janeiro. Aí depois vem falando, posta na internet, agora tudo é moda, né? A pessoa dá uma saidinha de carro, fotografa, faz o face, como é que é, o selfie. Estou agora aqui no caminho de Porto Seguro, tal. Tudo bem, não é crítica nenhuma, mas nós precisamos nos ligar mais às coisas do Espírito, que aqui é o nosso melhor sossego, a melhor santidade é dentro de nós. Eu procurei escolher hoje, para falar com vocês, um tema. Eu sempre pego os livros de Emmanuel, e eu peguei o Caminho e Verdade Divina, Caminho e Verdade Vida, a lição 29, e diz o seguinte: contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Eu coloquei aqui, aprendi, separadamente, destaquei com outra cor, porque nós vamos colocar isso mais para frente. Então, o que acontece? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentamento, minha gente, não é conformismo. A gente tem essa mania de falar assim, não, eu estou passando por isso porque Deus quer assim. Deus quer assim, Não, Deus não quer nada de ruim para nós. Você está passando por dificuldade, é para você acordar para uma realidade diferente, fazer alguma coisa, pôr o pé na estrada. Porque não adianta você ficar sentado em casa e falar assim, minha vida não deu certo. Minha vida não deu certo, eu nasci, nem sei porque eu nasci. Nós temos pessoas que pensam assim, eu não sei porque eu nasci. Aí fala assim, mas você não sabe, você não queria nascer? Não, eu fui colocado no mundo sem eu querer. Aí a pessoa fala assim, vamos fazer uma retrospectiva. Se você pudesse ver, no momento da explosão do espermatozoide, quando você foi fecundado,
Você foi o primeiro, você correu. Você correu maravilhosamente. Você chegou em primeiro para fecundar o óvulo da sua mãe. Então você já veio para cá com uma medalha de ouro. Você já foi o primeiro. Agora você fala que você não queria. Vamos pensar mais umas vezes para pensar nisso. Então, é importante que nós saibamos, nós estamos aqui porque precisamos estar. Muitas vezes nós aqui, porque nem todos aqui nasceram no berço espírita, mas a maioria já passou por várias religiões. E o próprio André Luiz, na Agenda Cristã, ele fala o seguinte: se você tiver 2 semanas de ensinamento evangélico, você já sabe o que deve ser feito. Então, é importante isso. Se você se apegar ao Evangelho de Jesus, você vai observar que muitas coisas vocês vão deixar de usar. Os tais de remédio tarja preta, mas isso não quer dizer que vocês têm que abandonar o tarja preta. Quem está fazendo um tratamento sério, tratamento psiquiátrico, alguma coisa, se o médico receitar esse ou aquele remédio, não importa, faça o uso daqueles remédios, porque você precisa também, você tem uma parte química que você não entende. Então, se o médico falar que você precisa de alguma coisa, então, faça uso desses medicamentos. Nunca largue o medicamento falando, não, eu vou ficar agora só no espiritismo, tomando passe, e na vez você passa a ter problemas no futuro. Então, eu coloquei aqui, aprendi. Paulo aprendeu a se contentar. O poder dessa palavra, aprender, é algo que talvez nem consigamos dimensionar, porque é uma palavra muito forte. Se nós observarmos, aprender, e tem uma frase dos orientais que fala o seguinte: o mestre não é aquele que ensina, mestre é aquele que aprende. Porque aprender é colocar para dentro de si aquele ensinamento que você recebeu. Quando você ensina a você mesmo, você é realmente um mestre. Porque é fácil falar para os outros. O professor, todo mundo fala, faça isso, faça aquilo. Mas, na verdade, quando você pega esse ensinamento e coloca para dentro de você, você é um verdadeiro mestre. Porque ensinar a si próprio é a coisa mais difícil que tem. É muito fácil falar para os outros. Mas quando você ensina a si próprio, você está crescendo, você está evoluindo e está se transformando. E isso é, entre aspas, uma salvação. Porque a salvação vem através de você mesmo, do seu trabalho, do seu esforço. Paulo não somente aprendeu, porque às vezes a gente até aprende alguma coisa com alguém, ou com alguma situação, mas a soberba e o orgulho nos impede de dizer para a pessoa, eu aprendi com isso, aprendi com você. Nós precisamos ser mais humildes, porque nós aprendemos sempre, nós não sabemos tudo. Se nós soubermos, o nosso conhecimento hoje é um acúmulo de conhecimento de várias gerações de pessoas que estudaram, que ficaram em laboratório. Então, isso tudo chegou às nossas mãos, e agora nós ficamos orgulhosos. Eu sei isso, eu sei aquilo. Nós somos apenas um repositório, uma soma de conhecimento de pessoas que nos antecederam. Então, nós temos que ter mais humildade. E se você aprender alguma coisa com um amigo, com uma pessoa, não custa falar, olha, aprendi contigo, olha, isso aqui foi muito bom para mim. Aquela vez que nós conversamos, aquilo lá me deu um crescimento astronômico. Então, devo a você esse insight, esse conhecimento. Então, é importante que nós ficamos ligados a isso. Paulo fez questão de deixar registrado para todos nós esse aprendizado. Por mais maduro que fosse, Paulo aprendeu alguma coisa diferente. Ele continuava aprendendo e ainda se importou em registrar as coisas para que soubéssemos a importância de continuar aprendendo. Quer dizer, nós nunca podemos parar de aprender. A vida é uma constante. Nós somos uma pessoa diferente cada dia. Observem vocês, eu estou aprendendo com uma criança, eu não tenho dúvida, eu tenho que aprender. Então, o que acontece? A criança me ensina coisas que a criança hoje são espíritos evoluídos, que estão chegando aí, nos trazendo surpresas até. Estão até chamando a atenção dos pais. Crianças estão super evoluídas. Então, até com uma criança nós devemos aprender. Nós devemos aprender com uma pessoa mais humilde, até com uma pessoa que fala assim, na escala social, aquela pessoa lá não é nada na sociedade. Não, mas ele tem conhecimento, ele tem um espírito, e vai saber quantas vidas ele está trazendo dentro de si. Né? Então é importante.
esse caminho de aprendizado e crescimento é um caminho infinito. Esperamos que tenhamos disposição para percorrer esse caminho de aprendizado constante enquanto durarem os nossos dias na Terra. Nunca vamos poder abrir mão desse esforço para o aprendizado e o crescimento. Se nós observarmos nosso corpo, em pouco tempo, em sete anos, nosso corpo está totalmente modificado. Então, por exemplo, quantas vezes vocês já tiveram essa oportunidade de ver? Vocês leem um livro, eu já li o livro, como aconteceu comigo. Eu li o Paulo Estevão há mais de 30 anos atrás. Depois, agora há 5 anos, eu vou ler de novo. Gente, parece que eu não tinha lido. Eu sou uma outra pessoa. Então agora você fala assim, esse livro é maravilhoso, é interessante, é instrutivo. Então eu tenho que ler várias vezes, porque eu estou estudando ele. Porque você já não é mais aquele que leu há 20 anos atrás, você é uma outra pessoa. Todo dia nós mudamos, todo dia nós crescemos. E nós assim, por exemplo, nós no movimento espírita, muitas vezes observamos o seguinte, o dirigente da casa fala assim, nós vamos fazer a semana que vem, começar um curso de mediunidade. Aí começa a chamar as pessoas, a rebanhar as pessoas, quem vai fazer o curso. Aí a pessoa fala assim, não, eu já estou há 30 anos aqui no centro, eu não preciso mais disso aí, eu já sei tudo de mediunidade. Vamos fazer um curso de passe. Eu dou passe aqui há 30 anos, não preciso mais fazer nada, mas precisa. Nós precisamos aprender, a cada dia, a gente sempre está aprendendo alguma coisinha. Então, é importante que nós não deixemos de crescer em aprendizado. Agora, a análise do Emmanuel, porque o Emmanuel, eu coloquei, quando você vê o slide grifado, é a palavra de Emmanuel. O Emmanuel tem uma categoria, ele tem uma profundidade, uma autoridade para falar, que a gente não pode discutir. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Quer dizer, nós estamos preocupados naquelas coisinhas de sempre. Eu quero bens materiais. A pessoa só ora pedindo bens materiais, pedindo progresso. Nós precisamos pedir progresso, precisamos de ajuda do plano espiritual. Não há pecado nenhum em ter bens, não há pecado nenhum em ter conforto, em ter riqueza, não é pecado nenhum. Agora, nós estamos preocupados apenas com isso. E essa é a coisa que fica aqui. Na hora de partida aqui do plano físico, nós vamos deixar tudo. E quando você chegar do outro lado, eu vou perguntar para você, o que você trouxe? Aí você fala assim, bom, eu trouxe aqui as escrituras das minhas fazendas, eu trouxe aqui os documentos que eu tenho posse de 300 mil cabeças de gado. E eu, não, eu quero ver o que você trouxe. E na verdade a pessoa acaba, não fiz nada. Não, mas eu ajudei muitas pessoas, mas você, o que você fez? Porque nós viemos aqui sozinhos e voltamos sozinhos. Nós precisamos das pessoas que nós convivemos na família, no trabalho, mas nós viemos sozinhos e voltamos sozinhos. Então é importante que você preocupe-se também com o seu espírito, com o seu crescimento, porque essa é a nossa meta. Que nós viemos aqui aprender o quê? Aprender a ter fé. E ter fé, o que significa? É entregarmos-nos aos desígnios de Deus. Porque esses desígnios de Deus está implícito também os nossos desígnios, que nós programamos lá no plano espiritual para ajudar. Eu quero uma vida assim, assim. Então, tudo que acontecer conosco aqui, já está programada no plano espiritual. Então, está tudo certo na nossa vida. Então, eu coloquei aqui, o Salmo 23. Salmo 23, todo mundo sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, não vamos partir para o Salmo inteiro. Só o versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará do que eu preciso. Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, tudo que nós precisamos já aconteceu. Olhem para trás e vejam quantas crises que vocês passaram, que nós passamos, e nunca faltou o necessário. É muito pouco, é muito barato viver. Se vocês fizeram uma retrospectiva hoje, por exemplo, quanto você gastou para você se alimentar? Quase nada. Um almoço, um café da manhã, quase nada.
então nós comemos, bebemos e não prestamos atenção no que estamos fazendo, agradecendo aquilo que nos foi dado. Então, nós vamos começar, porque minha vida está ruim, minha vida está errada, como diz lá no começo que eu disse, a minha vida está errada, eu não dei certo na vida. Aí, a gente vai perguntar para ele, você não está pronto, você é uma criação de Deus, enquanto você estiver vivo, você não está pronto, você está sendo feito, porque o Leão Denis fala que nossa alma é nossa obra, então tudo que nós estivermos fazendo, nós estamos crescendo espiritualmente, e cada sofrimento que nós passamos, você imagine, é como se fosse um martelar da talhadeira do escultor em cima de nós, até formar a imagem, que o escultor, o artista, ele pega um bloco de pedra, ele vê dentro da bloco de pedra a imagem que ele quer desenhar, e ele vai martelando, e essas marteladas são dores, sofrimentos, que nós passamos no nosso dia a dia. Tem até uma parábola, que diz o seguinte, que o piloto, quando aprende a dirigir, a pilotar, ele, para receber o brevet, ele tem que colocar o avião contra o vento. Coloca o avião contra o vento, acelera os motores, quando ele atinge uma velocidade X, ele levanta os flaps e ele começa a ganhar velocidade. E a gente pode perceber isso também, se você pegar um dia que está no carona do carro, você põe a mão para fora assim, e você faz assim com a mão, o vento bate, a sua mão levanta. Então, quando você passa por muitas dificuldades na vida, são os ventos contrários de Deus que estão chegando até você para que você se eleve, para você cresça espiritualmente, correto? Agora aqui eu fiz um parêntese, eu coloquei aqui, meio chocante, mas não. Quanto vale seus órgãos no mercado negro? Esse foi um levantamento feito pelo Medical Transcription, em 2013. Chegou à seguinte conclusão, esse é um laboratório, porque a gente sabe que existe o comércio de órgãos para fazer venda, e pessoas até sequestram pessoas para vender órgãos no mercado negro. Então, só para ter uma ideia de quanto vale, inclusive aqui nós podemos depois fazer uma correção, porque 2013 nós temos inflação até 2015, temos aumento do dólar, que só esse ano subiu mais de 40%. Então, veja bem, um par de olhos custa R$3.000. Um escalpo é aquele que você pega toda essa parte da cabeça, essa pele da cabeça, com o cabelo e tudo, e tira, né? Vende. Depois você tem o fígado, R$300.000. O rim, R$500.000. A artéria coronária, R$3.000. A pele, a polegada custa R$20. Polegada vai dar 2,5 centímetros. 2,5 centímetros de pele custa R$20. Mão e antebraço, R$800. Coração, R$300.000. Litro de sangue, R$700. Quantos litros nós temos no corpo? Baseado no teu peso, você tem 8% do seu peso é sangue. Vesícula biliar, 2.500. Intestino delgado, 5.000. Baço, 1.000. Agora, lógico que a relação é muito grande. Não vamos perder muito tempo com isso, porque eu só coloquei assim para a gente ter uma ideia do que nós recebemos do Pai, um corpo, que é a sede do Espírito. Temos tudo isso dentro. Agora, quem de vocês estaria disposto a sair agora lá fora, que tem uma ambulância do SAMU que eu trouxe aí, para fazer uma cirurgia, para ver quem quer levar, quem quer vender algumas partes do corpo? Ninguém quer, né? A gente reclama de tudo, mas na verdade nós temos muito, nós temos que agradecer todos os dias essa oportunidade que nós temos. Continuando. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Isso aqui é Emmanuel falando. Raras pessoas se contentam com o material recebido para suas necessidades. Quer dizer, isso aqui é para lembrar o que nós vimos na transparência anterior. Raras pessoas se contentam com o material recebido para suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Quem que só pede o pão de cada dia? Nós temos que falar assim, mas é pecado eu pedir?
pedir alguma coisa de bem, de progresso, de riqueza. Não é preciso. Mas agora, cuidado, para que você não seja, para que a sua mente não fique presa onde está o seu tesouro. Porque você tem que viver, e você sabe que tudo vai ficar. E aqui tem uma outra história. Todo mundo conhece uma gangorra, né? Todo mundo já brincou de gangorra quando foi criança, né? Até a gente, quando é velho, vai num parquinho, você acaba brincando também. Vai levar as crianças. A gangorra. A vida se parece com uma gangorra. Uma hora você está por cima, outra hora está por baixo. É necessário saber viver nas duas dimensões ou circunstâncias. Primeiro, estar por cima implica no privilégio de ver o mundo de uma perspectiva mais abrangente. Lógico, quem está por cima tem uma observação diferente das coisas. Dá para ver coisas melhores. Estar por cima é uma posição que pode gerar um sentimento de superioridade. Nós temos que ter cuidado. Quando você estiver por cima na escala social, você pode se sentir superior às outras pessoas. E não é por aí. Nós continuamos sendo os mesmos. Terceiro, estar por cima é uma posição vulnerável. O mínimo descuido pode resultar em desequilíbrio e queda. Quer dizer, está lá em cima, cuidado. Porque, na verdade, uma hora você pode cair, como diz da gíria, cair do cavalo. Estar por baixo não produz grandes sensações. Estar por baixo nos ensina a viver com os pés no chão. Quando você está na gangorra com os pés no chão, você tem que aprender a ficar com os pés no chão, né? Está por baixo, eu estou por baixo. O que pode acontecer? Vai ser para melhor, eu tenho que crescer. Estar por baixo deve nos ensinar a viver com os pés no chão. Sexto, estar por baixo deve nos proporcionar a sabedoria necessária diante da expectativa e a possibilidade de subir. Sétimo, em cima ou embaixo, a confiança em Deus será sempre necessária. Quer dizer, nunca deixemos de confiar em Deus. Você está por baixo, passando por situação adversa, dificuldade financeira, ou está por cima, está por cima fique sempre confiando em Deus, porque Deus é tudo para nós, é o nosso Pai. A gangorra nos ensina, para nos mantermos em cima, precisamos de alguém abaixo para nos dar vida. Então, o que acontece? Vocês observam lá, a gangorra, quando você está embaixo, ou quando você está em cima, alguém está embaixo te segurando. E nós precisamos respeitar as pessoas na sociedade, que todos nós temos uma vida, cada um tem um destino aqui na Terra. Então, nós temos que gostar daquilo que faz. Nós temos que gostar daquilo que nós fazemos. Adorar aquilo que nós fazemos. Porque nós não estamos naquele lugar de por acaso. Se eu sou de uma sociedade, uma classificação social bem abaixo, eu tenho que ficar feliz com aquilo. E a gente verifica isso, quando você sai de manhã, você vê os lixeiros fazendo a coleta de lixo, os garis. Eles estão contentes, estão felizes, brincam um com o outro, estão sempre felizes, enquanto que as pessoas, às vezes, que moram numa casa de alto nível, o cara está emburrado, porque a bolsa caiu, o dólar caiu, as ações da Petrobras que ele tinha caiu, e a pessoa ali está correndo, está contente, está feliz. Até eu lembrei de um caso que um gari do Rio de Janeiro, eu acho que ele estava para aposentar, então a reportagem foi fazer uma pergunta, qual é o seu maior objetivo na vida? O que você gostaria? Então, imaginem as pessoas que estavam ouvindo o repórter, imaginando, cada um pensando uma coisa. Bom, ele deve no mínimo querer uma casa na Vieira Soto, um apartamento, ele queria ter um apartamento lá no Leblon, Ipanema, ter um iate, que ele está sempre vendo isso ali na praia. Ele falou assim, o meu maior desejo, o meu maior sonho seria varrer uma rua de Londres. Veja bem como é bacana, ele estava sumido, ele tinha assumido que ele queria ser o melhor lixeiro, o melhor gari. Ele queria varrer uma rua de Londres. Imaginem vocês, que bacana, que posição bacana. Precisamos saber viver nas duas posições, diante das mais diversas situações e circunstâncias da vida.
Ninguém está livre da gangorra, porém, no Senhor podemos todas as coisas. Tudo que nós precisamos, nós podemos em Jesus. Confiando nele, tendo fé, nós conseguimos tudo. Mais um trecho de Emmanuel. O homem incoerente não procura saber se possui ou menos para a vida eterna. Ele não quer saber se ele possui um pouquinho para a vida eterna. Ele fica preocupado porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Nós queremos mais, nós temos que encher os cofres do banco, encher os nossos guarda-roupas. E quantas coisas que nós temos no guarda-roupa que nós não usamos mais. Quantas coisas que nós guardamos e, na verdade, isso atrapalha o nosso crescimento. Porque como você vai receber uma coisa nova se você está grudado a uma coisa que tem lá no guarda-roupa, né? Então, você fala assim, mas principalmente as mulheres, eu estou guardando aquele sapatinho ponta fina, bico fino, né? De repente, saiu de moda. Não, mas se voltar eu já tenho o sapato. Não, esqueça isso. Saiu de moda, joga, passa para outra pessoa. Mas não jogue para outras pessoas, lixo. Aquele tênis tudo furado embaixo, aquele fogão que não funciona mais, aquela geladeira tudo veio enferrujada. Você está fazendo do pobre um lixo na casa dele. Você está querendo levar o lixo da tua casa, é uma limpeza. Então, dê as coisas, mas dê coisas boas também, né? Porque ninguém quer coisa ruim. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob tormento angustioso da desmedida ambição, na corrida louca para o imediatismo. Esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução. Aqui nós lembramos lá a tabela dos órgãos, né? Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Aqui você está podendo fazer um comparativo que ele está, com aqueles órgãos que ele recebeu, ele está fumando demais, vai acabar com o seu pulmão. Vai ter um problema sério de muitas carnes, churrasco todo dia. O que acontece? Ele vai ter um problema lá na frente, sério. Aí, muita bebida, fígado, enfim. Ele tem toda a característica para você crescer. Agora você começa a derrubar e detonar o teu corpo, que é a sede do espírito. Paulo, aqui já é um texto que também não é do Emmanuel. Paulo ensina-nos a recebermos de Deus o bem-estar e a fortuna com gratidão, mas também a receber com fé a escassez e as necessidades. Quem vive com Deus e em Deus deve procurar com sabedoria a capacidade de vencer em todas as ocasiões e em tudo, sempre dar graças a Deus, porque Deus cuidará de nós e não deixará que a provação seja superior a que podemos suportar. Quer dizer, nós já sabemos disso. Tudo que nós estivermos passando, fala assim, eu não aguento essa vida. Aguenta, porque se você recebeu essa carga de provação nessa encarnação, é porque nós fomos testados e nós sabemos. Ele sabe que nós já estamos preparados para passar por isso. Porque a exemplo dos pastores orientais que levavam, eles iam na frente das ovelhas. Jesus também. Quando você está passando, mas eu fico preocupado com o dia de amanhã. Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque ele já está lá, ele já passou, o amanhã, ele já está lá. Então, o nosso medo não tem sentido, porque nós temos que viver hoje, nós não sabemos nem se vamos viver até amanhã, nós temos que ter esse cuidado, porque a vida é muito passageira. Viver hoje é o importante, é o agora, o eterno agora, tudo acontece agora. Lembro que uma passagem do apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas me servem para o crescimento espiritual. Tudo o que acontece conosco é um crescimento espiritual. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que é cooperar? Cooperar é estar operando no presente. As coisas estão acontecendo para o nosso bem. Tudo acontece para nós, tudo é para o crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apóstolo Paulo. Em tudo e em todos, sempre dá graças a Deus, porque Deus cuidará de nós e não deixará que a provação seja superior a que podemos suportar.
cabe perguntar, como é a nossa vida em relação aos bens materiais? Agora nós vamos perguntar para nós mesmos. Como é a nossa vida em relação aos bens materiais? Ambicioso de coisas altas? Ansioso por seres ricos? Dependente exclusivamente do dinheiro? Ganancioso, passando por cima de tudo e de todos para teres dinheiro? Ladrão dos salários dos seus funcionários, dos teus trabalhadores? O dinheiro não te satisfará jamais, pois, quanto mais tiveres, mais ambicionarás, e morrerás na tua ambição. Lembra-te de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos, com muitas dores. Quer dizer, o dinheiro não é ruim, está bem claro. O dinheiro, a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Dinheiro você tem que ter, nós precisamos ter dinheiro. Porque quantas pessoas, ricos, milionários, que têm fazendas, que têm em grandes indústrias, que dão salário, que prestam ajuda para essas famílias. Então nós temos que estar preparados, porque dinheiro é bom ter, mas que nós não tenhamos a nossa mente voltada, porque onde está a sua mente estará, o seu dinheiro estará no seu coração. Mais uma de Emmanuel. Essa é o último trecho, o último parágrafo do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Quer dizer, disciplinas acerbas, o que vem a ser? Disciplinas amargas, angustiosas. Então, ele pegou esse caminho, esse trabalho de dificuldade, de dor, de sofrimento. Mas quem que quer fazer isso? Nós, infelizmente, quando Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos vencer o mundo, vencer o nosso ego, porque o nosso ego é que provoca essas verdadeiras loucuras de desejo. Nós temos que fazer como o Salmo 113, que fala o seguinte: na minha vida de desejo, eu gostaria de ter, como se fosse uma criança desmamada no colo de sua mãe. É uma passagem até poética. Imagine vocês uma criança que depois que mamou, está no colinho da mãe, olhando os olhos da mãe. O que essa criança quer mais? Ela foi mitigada a sua fome, já está ali quietinha no ombro, no colo da sua mãe. O que mais que você quer? Então nós precisamos fazer assim também. Nos reportarmos essa criança e sermos felizes quando estamos. Você comeu, já está tudo satisfeito. Então, seja feliz. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Quer dizer, o Paulo entrou nessa disciplina acerba, amarga, angustiosa, sofreu. Mas quem sabe um dia nós possamos falar também com o apóstolo Paulo. Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Agora, para chegarmos a esse ponto, vai demorar muito. Nós temos que, como diz na gíria, ralar, trabalhar muito o nosso eu. Então, nós temos que trabalhar muito. Agora, nós não podemos esquecer que o ego é importante na nossa vida. Agora, o ego tem que ser dominado. Ele tem que ser dominado. Ele não tem que ser extinto. Ele tem que ser dominado. Como tem um ensinamento oriental que me fala o seguinte, que o ego é como se fosse assim. Você tem o espírito, que é o cocheiro da carroça. A carroça é o corpo e o ego é o cavalo. Então, vocês sabem que o cavaleiro, quando ele pega uma carroça, ele tem que ter o freio, as rédeas, e coloca no cavalo, que é o ego. Então, ele tem que dominar essa carroça. Porque se ele deixar na vontade do cavalo, o que vai acontecer? O cavalo vai encontrar um montinho de capim aqui, depois ele encontra outro aqui. Se ficar na mão do cavalo, daqui a pouco ele vira o carrinho e volta. E você não vai para lugar nenhum. Então, nós temos que dominar o nosso ego, as nossas tendências interiores, eliminar aquelas que não são ruins para a nossa vida e levar a um crescimento sempre. Agora, como ele terminou aqui, eu vou só passar um texto para a gente terminar.
mesmo apóstolo Paulo: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, esse apóstolo Paulo falando, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande o ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nossa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos. Ela está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 10. Então, a gente tem que ficar bem coerente com as coisas que nós estamos mexendo, porque a verdade é uma só. Nós temos que crescer espiritualmente. E para encerrar, para não ficar muito cansativo, na mesma frase, aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Nesse caso, Paulo estava destituído de todo conforto, numa cela de prisão, quando escreveu essas palavras. Mas aqui tem uma outra história, uma outra metáfora. Conta-se que um rei foi certa manhã ao seu jardim e encontrou as plantas murchando e morrendo. Perguntou ao carvalho, que ficava junto ao portão, o que significava aquilo. Descobriu que a árvore estava cansada de viver porque não era alta e elegante como o pinheiro. O pinheiro, por sua vez, estava desconsolado porque não podia produzir uvas como a videira. A videira ia desistir da vida porque não podia ficar erecta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava agastado porque não era alto e fragrante como o lírio. E o mesmo acontecia em todo o jardim. Chegando-se ao amor perfeito, que é uma florzinha, encontrou sua corola brilhante e erguida alegremente como sempre. Muito bem, meu amor perfeito, alegro-me de encontrar no meio de tanto desânimo uma florzinha corajosa. Você não parece nem um pouco desanimada. Não, não estou. Eu não sou de muita importância, mas achei que se no meu lugar o Senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles. Mas sabendo que o Senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso. Então, isso aqui é bom para chamar nossa atenção. Se eu estou em tal situação da sociedade, se eu sou gerente, se eu sou subalterno, se eu sou faxineiro, se eu sou dentista, eu quero ser o melhor dentista, eu quero ser o melhor faxineiro, eu sou o melhor palestrante, enfim. Nós temos que fazer o melhor possível dentro daquilo que nós somos colocados. Senhor, eu quero estar onde me queres, ser fiel e dar fruto para Deus, onde tu me puseres. Os que se deram a Deus sem reserva estão contentes em qualquer situação, pois querem só o que é a vontade dele e desejam fazer para ele tudo o que ele quiser. Esvaziam-se de tudo e nisso encontra tudo 100 vezes mais. Eu agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha reservado essa mensagem no nosso coração, pelo menos por uma semana, e que nós façamos a mudança que nós precisamos fazer urgente. Muito obrigado a todos, e obrigado pelo Centro Kardec, o convite que me foi feito. Nós que agradecemos, Zé Carlos, pela palestra, pelas reflexões.